Olá a todos, tudo bem? Vamos fazer hoje a primeira parte do projeto conceitual. Eu queria explicar um pouquinho da análise da tarefa para liberar vocês para irem a campo e fazer essa parte inicial com o usuário, tá? Com o deficiente. Na próxima aula a gente vai fazer a parte do QFD, que é uma parte muito importante, né, do projeto. O QFD é uma lógica que vem lá da área de qualidade, que é o projeto de produto, né, acaba sendo uma ferramenta importante para o projeto de produto. Então a gente vai fazer isso semana que vem, ok? Vamos lá. Nas três fases da conceitual, básico e detalhado, no começo eu vou colocar um slide desse para vocês, tá? Para que vocês entendam tudo que a gente vai fazer em cada fase. Então, no projeto conceitual, a gente vai partir de verbalizações e observações, que alguns já até começaram, né? Um primeiro contato com um deficiente. Vamos chegar nas necessidades brutas, e às vezes mais de uma necessidade, e a gente vai refinar essas necessidades para chegar em apenas uma, e bem clara, né, bem compreensível para todos, né, para vocês projetistas e para o usuário também, para o deficiente. E a gente vai fazer isso usando bastante da análise da tarefa e da pesquisa de mercado que a gente já trabalhou semana passada. Depois a gente entra com essas necessidades no QFD e preenche algumas outras partes com questão de concorrência, até chegar nos requisitos do projeto. E depois uma parte de geração de conceitos, aí é criatividade pura. A gente vai usar ferramentas como brainstorming, método 635, Meskai, tá? E ao final a gente vai chegar em alguns conceitos que podem atender essa necessidade, para que a gente consiga refinar, né, diminuir essa quantidade até chegar num único conceito lá no projeto detalhado, tá? Então, a análise da tarefa consiste basicamente em fazer uma imersão na necessidade do usuário, compreender como é que essa demanda é atendida atualmente. Se ele usa outro produto, se ele não usa produto, mas tenta realizar a demanda, ou atender, né, essa demanda, ou ele usa uma outra pessoa e como é que essa pessoa atende a demanda dele. Então, é entrar a fundo nessa compreensão. Então, para isso, a gente vai fazer filmagens, questões, a gente vai passar isso e vou explicar um pouquinho para vocês. Por que é necessário? Porque cada pessoa, dependendo da sua cultura, da sua formação, da forma que ela aprendeu determinadas coisas, ela faz atividades e ela tem necessidades que são diferentes. Mesmo sendo a mesma necessidade, ela atende de formas diferentes. Então, se a gente pegar, por exemplo, um lápis, né, eu escrevo o lápis, eu tenho uma pega. Tá? Tem gente que tem uma pega diferente, que abraça o lápis com todos os dedos. Tem gente que coloca entre, né, esses dois dedos. Tem gente que escreve mais inclinado, tem gente que escreve mais reto. Tem gente que coloca o caderno quase na vertical, né, para poder escreve de uma forma muito estranha, pelo menos para mim. Mas isso vem da forma que seus pais lhe ensinaram a pegar no lápis, da forma que você achou melhor. De cultura também. Tem culturas que até hoje você faz a introdução da escrita com pena. Principalmente os povos orientais, o início é com penas, né? Então eles inclusive aprendem a desenhar com aquarela, né? Com aquele pincel grosso, para depois poder entrar na caligrafia com lápis, né? Com lápis normal, caneta com lápis, tá? Tá aí um exemplo. Então, talvez muitos de vocês nunca tenham visto um treco desse aí, uma vitrola, né? Talvez nunca nem tenham visto um LP, uma bolachona dessa aí. Mas para ligar esse equipamento, a sequência é a mesma, tá? Então é abrir, colocar o LP lá, puxar
fazer ajuste, né, que seja necessário, puxar o braço, colocar o braço no LP, ouvir minha música, acabou, eu puxo de novo o braço, coloco lá, tiro o LP, fecho, beleza. Mas todo mundo vai fazer dessa mesma forma? Com certeza não. Com toda a certeza do mundo, não. Mesmo que seja o mesmo equipamento. Por quê? Se a gente tiver, por exemplo, uma pessoa canhota, então quem é canhoto já imagina aí, porque toda a lógica do equipamento é montada para quem é destro. Então quem é canhoto vai ter que se adaptar, como várias coisas na vida que um canhoto tem que se adaptar, né? O braço que tem agulha, né? Então para quem não sabe, o LP toca porque tem um braço com uma agulha que toca no LP e ele está girando. Então toca a música dessa forma. Tem braços da agulha que eles são automáticos, você só dá o comando, ele levanta o braço e vai até o começo do LP. Tem braços que não, que tudo é manual. Então já muda a forma de interagir com o produto. E se o aparelho não tem mais tampa, né? Então também já muda. Não tem que abrir e fechar a tampa, já é menos 2 passos, né? Digamos assim. Vamos lá. Para quem ajuda em casa aí, ou para quem mora só, né? Mesmo para quem nunca cortou, mas tenta imaginar ou pega pela primeira vez na vida e tenta cortar uma batata, ver como é que você faz. Eu faço o seguinte, eu tiro as duas partes de cima, né? Tiro a parte de cima, tiro a parte de baixo, a cabeça e a bunda da batata, tá? E eu vou no sentido contrário ao meu, então eu vou mais perto de mim para mais longe. Então eu vou sempre fazendo assim, ó. E vou tentando tirar tiras, né? Retirar, descascar em tiras. Mas tem gente que faz o contrário, que vem de lá para cá. Tem gente que tenta descascar a batata rodando, como eu, por exemplo, faço com maçã ou com laranja. Tem gente que descasca rodando. Tem gente que prefere colocar a batata na água para amolecer a batata e poder tirar a casca. Tem gente que prefere aqueles descascadores, né, que já tem o formato do descascador, que não é uma faca. E aí, mesmo usando esse descascador, tem gente que tenta tirar, né, retirar a casca como uma tira. Tem gente que vai picotando, né, tirando pequenos pedacinhos. Então, o simples fato de cortar uma batata já denota uma diferença gigante. Não tem diferença, pessoal. Batata é a mesma coisa, tem tamanhos diferentes, mas o fato de cortar uma batata já denota uma diferença muito grande no procedimento que cada um escolhe. Então eu corto a batata dessa forma, daqui para lá, porque minha mãe corta assim. Eu tiro a cabeça e a bunda porque minha mãe tira assim. Eu aprendi a fazer isso, a descascar a batata, observando minha mãe. Tá? Então, por isso que é importante entender como cada um realiza determinada atividade. Tá? Eu posso, inclusive, chegar e estabelecer um esquema, aí não para cortar só a batata, né, mas para preparar a batata, né, para ser cozida. Então, tem algumas coisas a mais, como a colocação da água, o fogão, o fogo, né, na verdade. Mas a gente pode montar um esquema, inclusive, tá? Mas tem pessoas que mesmo assim preferem usar o descascador, né? Equipamentos que são usados, construídos ou concebidos, criados para descascar a batata. E olha que maluco, né? Hoje em dia já tem até dispositivos como esse, descascadores de batata, que já são conectados na água, porque tem gente que gosta de colocar água. Então, uma infinidade de possibilidades aí, é por isso que a gente precisa entender como cada pessoa realiza essa atividade. No caso, descascar batatas. E aí, o que é que vai ser importante, tá? Eu vou colocar aqui 5 observações, ou 5 pontos que vocês precisam observar nessa análise
da tarefa, tá? Então, antes disso aí, inicialmente, tá, pessoal? Que serve para tudo, né, na vida. Quando vocês fizerem um contato, para quem não fez ainda, ou quando for, né, expor o que é que vai ser feito na análise da tarefa, se apresentem, tá? Nome, formação, apresentem todos do grupo, exponham que vocês estão numa etapa inicial, então isso é importante para eles entenderem. Exponham que vocês têm 3 meses, que o tempo é curto. Deixem claro o que é que vai ser feito, né? E principalmente nesse momento, na análise da tarefa. Tá? Então, deixando claro tudo isso para ele, vamos lá para as etapas. Todo tipo de dúvida que você tenha, qualquer um do grupo, no momento ou durante o projeto ou no momento que vocês estiverem em contato com o usuário, perguntem, tá? Pode parecer uma coisa simples, pode parecer bobo, mas pergunte. É melhor que sobrem respostas do que faltem respostas, tá? E até mesmo fazer o questionamento da negação. Poxa, se para realizar essa atividade existe um produto, por que ele não usa? Pergunta para ele. Olha, existe determinado produto para realizar essa atividade. Por que você não usa? Qual é o problema em usar aquele produto? Tá? Isso é importante de vocês levantarem. Então, todo tipo de dúvida é importante. Qualquer tipo de dúvida é importante. Por isso que eu falei lá atrás, ó, no segundo ponto, que se vocês tivessem o usuário, né, o deficiente, fosse da família ou amigo, facilitaria bastante. Por quê? Porque é interessante a gente fazer filmagens, né, observar a pessoa, fazer gravações e deixar claro para o deficiente que você não está gravando para fazer divulgação. Ninguém aqui vai fazer divulgação de vídeo. O vídeo é uma ferramenta para que vocês possam, durante o projeto, voltar e tirar algumas dúvidas que estão no vídeo. Se não está no vídeo e vocês não conseguirem captar, vale a pena voltar no deficiente e perguntar, seja por qual canal vocês tenham de acesso ao deficiente. Mas a filmagem ela pode contribuir, né, e elucidar algumas dúvidas, facilitar algumas concepções, facilitar a parte de criatividade durante o projeto. Então, o que vocês puderem filmar, fazer foto, seja de qual forma possível, né? Qual forma seja possível hoje em dia. Então, se alguém for ao local ter contato com o usuário, beleza, já filma. Se ninguém for, se o deficiente não quiser ter esse contato, pede para ele filmar ou para alguém filmar alguém da família, se o deficiente não pode filmar, não tem condições, pede para alguém filmar como é que ele faz essa atividade, nessa necessidade que ele tem, como é que ele realiza hoje, tá? E guardem isso, tá? Backup. Quem gravou já passa no WhatsApp, quem pegar no WhatsApp já guarda, já salva em outro local, importante demais, tá? Perdi o vídeo, vou voltar lá e vou fazer um vídeo igual. Não vai, não faz um vídeo igual. Nem o deficiente vai ter mais saco, é uma chatice. Poxa, a pessoa está vindo filmar de novo, que já filmou, vai fazer meia boca. Tá? Então, cuidado nessa gravação aí e armazenamento do vídeo. Medidas e dados técnicos são importantes. Então, você pode fazer medições em loco, no usuário, nos objetos de interação relacionados à necessidade que vocês estão estudando. Podem pedir para alguém fazer medições, caso vocês não possam ir até o deficiente. Peçam para alguém fazer medições, tá? Eu posso obter algumas informações. Por exemplo, estou trabalhando com um deficiente que é cadeirante. Então, existe toda fabricante de cadeiras de roda, eles têm catálogos. Então, eu não preciso ficar medindo a cadeira de roda, né? Eu não preciso ficar colocar o óculos do deficiente para saber qual é o grau que tem no óculos.
já está colocado, tem uma receita que estabelece qual é o grau que tem em cada um dos lados, se é bifocal, se é não sei o quê. Então não preciso fazer esse tipo de medição, eu já tenho documentos que trazem essas informações. Tá? Essa parte é interessante também vocês visualizarem que aquela pesquisa de mercado que foi feita lá atrás para compreender a demanda, né, a necessidade, né, entrar mais a fundo, ler um pouco mais, já pode trazer alguns dados técnicos sobre a demanda, tá? Sobre a deficiência, por exemplo. Então, essa pesquisa de mercado ela vai facilitar nessa compreensão de vocês. Então, ninguém aqui, pelo menos que eu saiba, pode ser que alguém já tenha formação anterior, mas ninguém aqui é da área de saúde, né? Ninguém é fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico, psicólogo, seja lá o que for. Então, a gente precisa entender alguns elementos que são um pouco distantes do nosso mundo objeto da engenharia. Então, deficiência, a deficiência que eu estou estudando, como é que ela é? Eu vou precisar ler, assistir vídeos, conversar com o deficiente sobre a deficiência dele, conversar com pessoas que entendam o que é, por exemplo, uma hemiplegia. Tenho amigos fisioterapeutas, liga para ele, faz um contato, cara, me explica o que é hemiplegia, quais são os impactos, se eu tenho um lado paralisado, essa paralisia é completa, se não é, qual é o impacto no outro lado, enfim, compreender a deficiência, os produtos atuais, né? Da pergunta lá atrás, se existe já um produto, por que você não usa? Então também tenho que entender esses produtos, dados, e aí a pesquisa de mercado vai ajudar bastante, né? Dados sobre a deficiência, sobre o deficiente também, não somente sobre a deficiência, mas sobre o deficiente, tá? Então isso aí é importante. E refinar as necessidades. Então, alguns deficientes vão dizer que não tem nenhum problema, não tenho nenhuma necessidade, mas alguns, pelo contrário, vão chegar para vocês com um monte de problemas, né, a serem resolvidos. E vocês não têm como resolver todos. Tá? Então, vocês vão ter que refinar, sair desse monte de demandas que eles vão apresentar e chegar numa única demanda, numa única necessidade. E essa necessidade ela tem que estar muito clara para todos, para vocês que vão projetar, para o deficiente. Ele precisa saber que o que vocês estão estudando é para atender aquela necessidade. Isso precisa deixar bem claro, precisa ser bem definido. Tá? Eu vou passar aqui com vocês uns vídeos que tem alguns pontos, né, exemplificando alguns pontos que eu citei aqui, que foi uma análise da tarefa que a gente fez no tempo que eu trabalhava na refinaria, e era um projeto de um analisador. Então a gente precisava fazer a calibração de um analisador. A calibração eles não conseguiam mais fazer pelo próprio equipamento, porque deu pau nos dispositivos internos, e a empresa faliu, fechou. Ela não fabricava mais, ela não fabricava nenhum produto. Então eles não tinham mais nenhum representante. Então a proposta era a gente criar um calibrador externo ao produto, né, para que pudesse fazer a calibração, o setup, zerar ela, para poder colocar a amostra dentro do produto. Então esse analisador ele analisava gasolina, nafta, toluene e tinha algum outro produto que eu não vou lembrar qual é, mas eram 4 produtos. Né? Então a gente precisava entender como é a necessidade para poder desenvolver o produto externo, né? o dispositivo, o módulo de calibração. Então vamos tentar aqui passar com vocês. Eu vou passar agora, vocês vão entender um pouco do que é rapidamente, tá? E eu vou pedir uma explicação maior ao Marcolino, que é esse técnico aí da refinaria,
Então, para vocês entenderem mais ou menos o que é, como é solicitar uma explicação, né? Tá. Então, por isso que encaixotou. Agora, se você quiser ver um outro procedimento, alguma coisa de limpeza, a gente de repente pode simular aquele delado. Isso, nesse equipamento que tem aquela questão do êmbolo, né, que ele entra no líquido, ele tem um êmbolo que expulsa, só que até um certo é o mesmo, começa a marcar, você quer falar... É o mesmo sistema desse, o mesmo delado para ele faz a mesma coisa. Tá? Então eu pedi uma explicação, né, moçada, assim, muita coisa que eu estou perguntando para ele a gente já sabia. Porque a gente fez o trabalho, né, que eu falei para vocês, de compreender, a gente entendeu o que era um analisador, alguns modelos que existiam no mercado de analisadores, com algumas diferenças, um tinha um êmbolo, outra marca tinha 2 êmbolos, um êmbolo para entrada, um êmbolo para saída, motores diferentes, alguns tinham um único motor, enfim. Mas a lógica era muito parecida. Então, a gente fez o trabalho de casa de entender o equipamento. E agora a gente chegou no equipamento da refinaria, que a gente precisava entender como era esse equipamento e qual era a demanda, a necessidade que eles tinham. Tá? Então vamos para outra parte aqui. Ele vai ser questionado e eu precisava entender assim, tudo bem, ele tem um problema, mas como deveria ser? Ou como a necessidade deveria ser atendida? Tá? Aquela coisa que eu falei para vocês, eu tenho um produto já, por que você não usa aquele produto? Então é mais ou menos o que vai ser questionado aqui. Vamos lá. Aqui, ó, como ele deveria ser? Qual o prescrito dele? Como ele deveria ser? Ele deveria ter mais alguma coisa ao redor? Não tem nada. Deixa eu tentar voltar, ver se o vídeo anda aqui, tá? Deixa eu ver se eu abro de novo para ver se ele roda. Vamos ver. Lá, tirar daqui para de repente você poder filmar. Aqui, ó, como ele deveria ser? Qual o prescrito dele? Como ele deveria ser? Ele deveria ter mais alguma coisa ao redor? Não tem nada. É exatamente desse jeito, tá? Aqui é um tubinho, tá? Para a entrada da minha amostra, tá? Ele entra, passa por dentro daqui, nesse caso específico, dentro de uma câmara, onde tem... Vou ter outra dúvida agora, tá? Vou continuar perguntando para ele. Já sabia disso, mas eu quis confirmar com ele. De pressão, tá? E ele, no final do ensaio, ele descarta a amostra desse lado. Tá? Eu vou simular aqui. O descarte poderia ser feito aqui mesmo? Como é? Então, aí que tá. Nesse caso, em específico, como eu estou trabalhando, primeiro esse equipamento está de reserva, né? De stand-by. Tá? Eu tenho 2 lá operando e deixo um de reserva. E a cada período de calibração eu tiro um de lá que passou muito tempo em uso, tá? Deixo ele de reserva e esse de reserva eu ponho para trabalhar um pouco, tá? Eu fico fazendo um rodízio entre eles. Então eu já sabia isso, né? Ele tem que ser expulso, a amostra tem que ser expulsa por ali, porque isso vai impactar em um módulo externo de calibração, né? Então, depois de calibrado, eu tinha a necessidade, o requisito de voltar o produto para dentro para ele sair por aí, tá? Mas eu queria confirmar com ele, então eu fui lá tirar uma dúvida com ele.
vamos para outro momento que eu vou tentar fazer com ele aquilo que eu mostrei para vocês, de fazer um refinamento da necessidade, tá? Onde entra uma coisa naquela... Onde entra uma coisa naquela... Onde entra aquela ação que você tinha me falado dessa diferença da expulsão do êmbolo, né? Onde é que você começa, onde é que você vê que ele já está trabalhando, mas ainda não começou a expulsar? Você lembra Como é que funciona isso? Como é que você percebe? Aqui, ó, por esse barulho aqui, ó, tá acontecendo, você sabe que o pistão... Ele vai me explicar, tá? Mas na verdade o que eu queria era chegar a uma única demanda, porque ele me falou de algumas outras coisas, não apenas a calibração, mas me falou que o produto estava com problema também no feedback. Ele não avisava quando tinha iniciado a calibração, então o problema é que ele estava colocando alguns problemas marginais, e a gente precisava entender o que é que a gente ia fazer, o que é que a gente ia colocar nesse módulo externo de calibração. Então não dá para colocar tudo que ele tinha de problema, né, resolver num módulo de calibração, porque tinha coisa que não era de calibração. Era coisa relacionada, por exemplo, ao visor. Isso não tem nada a ver com a calibração. Então é o refinamento da necessidade que eu falei para vocês. Deixa eu abrir um outro aqui. Você tá vendo aqui, ó, essa mangueirinha aqui embaixo ali, ó, tá? Dá para enxergar lá no canto? Eu vou mostrar para vocês só mais uma coisa, que aí o Marculino ele foi me explicar, quando eu falo para vocês buscar dados para compreender melhor a demanda, o Marculino foi me explicar. O Marculino tem uma experiência, desde que começou a trabalhar, trabalhou sempre no laboratório, sempre na Petrobras e sempre em refinarias, então tem uma experiência gigante. Então eu fui buscar entender com ele uma explicação melhor, então por meio de dados, para que eu entenda um pouco melhor a necessidade. Então ele vai me explicar aí algumas coisas, tá? Vamos lá. Que desce estão até um determinado ponto e monitora essa pressão. Se ela começar a cair, essa pressão, é sinal que tem vazamento. E esse vazamento normalmente se dá nesse desgaste que é só então você está tendo vazamento. Então a gente faz uma troca por aqui. Isso você pode fazer manualmente, forçosamente, eu posso forçar a gente fazer. Força aqui no equipamento. Mas o equipamento te dá condições de fazer isso ou não? Você criou a condição de dar. É uma possibilidade. Isso é uma manutenção que eles falam assim de cheque do equipamento. Seria uma manutenção preventiva que você deve fazer no equipamento. Então isso aí, pessoal, realmente a gente não sabia, porque é uma coisa específica da situação que esse calibrador está, né? Que esse analisador está. Então a gente não tinha esse contato. E aí o Marculino foi explicar, né? E a gente foi coletar essa informação com o Marculino, tá? Então era uma coisa que a gente não tinha estudado até então, mas obtemos a informação agora. Ele fez todo o desenho, explicou para a gente como era. Então aí eu coloquei alguns exemplos de tudo que vocês vão coletar, né, como vocês vão coletar, né, observar, coletar, registrar, nessa parte inicial relacionado à compreensão, à análise da tarefa, que eu estou chamando de análise da tarefa, né, porque é uma nomenclatura que se utiliza, mas é um alinhamento, né, um refinamento da necessidade.
Ok? Então é isso. Na próxima semana a gente fala sobre QFD. Vocês já estão livres para fazer essa análise da tarefa.